Boas noites. E aí, Debs Outones? Deixa eu aceitar logo aqui. Tudo bom, Debs? Você tá bem? Lucy Fracho. E Olá! aí, Ui, doutora, tudo quase bom? caindo. A pessoa, Tudo bom? a pessoa toda arrumada aí, e aí um Ah, plebeu aqui, muito. Ó, careca, não, você não fedorento. sabe. É que hoje, assim, mulheres da live me entenderão. Hoje eu acordei com 40 mil espinhas na cara, entendeu? Eu falei, gente, eu não tenho condição, eu vou assustar a audiência, entendeu? Tipo, as pessoas vão entrar e vão falar, Jesus, socorro, não. Aí eu tive que dar uma mínima ajeitada, assim, para não te assustar também, entendeu? Porque em É justo. prol da amizade, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado com os outros, entendeu? Você me lembrou um vídeo de José Maria Escrivá, e ele dizia, perguntava ele sobre a vaidade, né? E ele começou a falar da vaidade, que não tem razão de ser, tal, tal, tal. E tem hora que ele para assim e faz. As mulheres estão perdoadas em relação à vaidade. Não, por favor, pode. Ai, Sensacional. É isso gente, aí, a mulher tá muito perdoada, a mulher bom. pode. Mulher. Tá certo. Mas chegando, finalmente, né, Ju? Né, Finalmente. tomando o seu tempo, né? Quando tiver. Gente, fala de título ministro. Muda o tema da live. A Ai, verdade é gente. que, assim, a verdade é que essa live não tem tema, né? É verdade, é verdade. É Porque, apenas, assim, é uma conversa, exatamente, uma né? conversa. Porque, só para dar uma ideia, assim, de onde veio é isso, né? Para que as pessoas que estão aqui possam entender. Eu estava folheando, né, entre aspas, né, o Instagram de Lucas Leandro, e aí tinha uma pergunta lá, né, como é que ele se sente nessa luta da psicologia, solitário, sem, meio que assim, ninguém tá com ele e tal, e ele tem que desbravar esse mar sozinho. E ele colocou, quem disse que eu tô sozinho? Né, eu tenho grandes amigos. E aí começou a marcar um monte de gente de outros estados, eu, Rebeca, não sei se você não lembra, assim, muita gente, não tentar dar a Pacheco, tava nessa marcação. Eu digo, caramba, que negócio interessante. Porque veja como é interessante esse negócio. Quando a gente menos espera, a gente cria vínculos que vão sustentando a nossa caminhada, né, Ju? É verdade. Né? Nos últimos tempos eu perdi alguns amigos. Eu também. Ah, nos últimos tempos eu acabei perdendo alguns amigos. Porque não aceitam a divergência, enfim, Sim, ou a forma de falar. Eu entendo eles, tá tudo bem, mas assim, outros chegam, né? sim. Outros chegam para apoiar, para a gente não lutar só. Então, assim, a ideia de fazer essas lives é assim, poder conversar, né? Débora também, Débora vai ser uma que estará aqui comigo conversando. É. Né? Já disse a você, Débora. E é interessante porque assim, a ideia dessa live não é assim, uma live para passar conteúdo. Se quiser Oi, ficar aqui, fica, não Paulo. quiser ficar, não fica, fica à vontade, mas assim, é para que a gente perceba o quanto é importante a gente andar atento, Uhum. né? Para ver como às vezes as pessoas longe, podem ser um apoio, podem ser um, um refúgio para nós, né? Em alguns momentos. Uhum. Então, assim, a live é para a gente conversar sobre a vida, sobre as nossas dificuldades, sobre a gente, sobre os nossos medos, sobre Ítalo, né? Fumando charuto na posse de ministro de Ah, regata de gente, charuto, ó, sem seria querer te do interromper, caramba. mas olha que linda a Jéssica. Eu fico assim, eu Tá no falo, vídeo. esse Instagram, ele vale, eu sempre falo assim, não é realmente não é da boca para fora, né? Eu falo assim que se eu tocar uma pessoa, assim, se eu conseguir de alguma maneira, né, fazer algo por uma pessoa que seja, já valeu tudo, né? Isso. É, então, assim, escutar, né, assim, é muito... Eu ontem, uma pessoa me procurou, foi ontem, anteontem, acho que foi ontem, assim, um estado de emergência, digamos, né? Mas aí, quando chegou, eu falei, vamos falar tal horário e tal. E quando chegou perto do horário, ela
falou que não conseguia falar, não conseguia se abrir, não conseguia falar tal. E eu, sei lá, o que eu escrevi, assim, para mim é uma coisa totalmente normal, né? Assim, não, tudo bem, eu tô aqui para te ajudar, quando você quiser, eu tô à disposição, você me fala, tudo. Uma coisa assim, normal, não fiz nada demais, né? E ela me chegou uma mensagem, assim, sabe quando você fica meio até... Fala, pô, mas isso parece até meio desproporcional, porque eu não tô fazendo nada demais, eu tô fazendo uma coisa normal para mim mesmo. E aí a gente vai recebendo essas mensagens, assim, é interessante como a gente vê, né, que por mais que eu possa falar, não, eu tô fazendo porque eu faço, né, porque eu faria mesmo. Mas é lógico que, por mais que a gente falava naquela live da morte, né, por mais que eu não vá me envaidecer daquilo, né, achando que, nossa, olha como eu sou tão maravilhosa, mas assim, é legal você receber, Claro, assim, você falar, poxa, então tá tendo algum tipo de... tá fazendo, né? Tô claro. abrindo caminhos e tal, né? Então é muito legal, assim, saber, Tá, escutar. tá, Paula, você é amiga dela, mas assim, eu não comungo dessa sua, né? Ela não é essa pessoa tão boa, né? Ah, meu Deus! Vai me denegrir de novo, meu Deus do céu. Tudo bem. Porque, assim, ela Ó, causou uma marca na minha minha vida. mãe tá aí, entendeu? Oi, mãe, mãe da Ju. Deixa eu dizer uma coisa, a senhora, a educação que Não a senhora criou passou bem, para a não Ju, educou bem. a educação que a senhora passou para a Ju, ela não aprendeu. Ai, Eu gente. passei Ai, 6 cara. horas na casa dessa mulher, Meu em Deus do céu. novembro. Nem para Ai, gente. uma xicrinha de café. Foi um copo d'água, assim, mendigado. Foi um copo de água, por favor, me dê um copo de água, Que um copo de água maldade. quente, Foi, né? foi, Eu foi. queria um Foi isso mesmo. cafezinho, um cafezinho. Então, assim, ela não é essa Ai, pessoa tão gente. boa que vocês estão dizendo, assim, é pra vocês. Pra mim nunca foi, Isso aí, né? é bom que já deixa tudo muito às claras. Eu acho que Deixa é claro, deixa importante. claro. Já deixa, bota tudo na mesa. Ai, É, meu Deus do céu. né? Mas tem uma coisa interessante que pediram a Débora, fala de Ítalo Ministro. Né? Eu conversava hoje com Priscila, minha esposa, né? Sobre Ítalo, nesse sentido, a capacidade dele de sair, nenhum café, dona Fernanda, nenhum café, né? E eu Que morrendo de maldade. sono, eu Você não pescando assim, conhece ela minha, não, você não conhece a minha mãe, eu tô né? ferrada pro resto da Para eternidade. a senhora saber, tá? Por favor, então, se ainda der tempo, corrija. Ai, gente. Ai, meu Deus. Eu tô brincando, ela me acolheu na casa dela às 10 da noite, me aturou até às 3h30 da manhã, quase 4, pra eu poder não ficar vagando pela cidade do Rio de Janeiro, tá? Sozinho. Ela tá E levando foi a sério, eu tô por... dizendo. Mas o café não teve, Tô não. ferrada. Café não teve. Café não Ah, teve. meu Deus. Ó, a Camila também já desistiu. Disse que ia ter hospedagem aqui, não vem mais pro Rio, entendeu? Tô Camila, mal a próxima vez falada, eu vou pra mas sua enfim. casa, viu, Camila? Vou pra sua casa a próxima vez, não vou mais pra Ju, não. Ai, meu Deus do E a gente céu. falava sobre ele, falava... Muito bom. Dona Essa live vai Fernanda, ficar marcada pra eternidade mesmo. eu adorei Ai, a até senhora, Dona chorei, cara. Fernanda. Já gostei, assim, muito da senhora, de verdade, né? Quero conhecer a senhora. Ai, gente. Muito bom. E, e a gente pensava sobre ele, e sobre a capacidade dele de se desacomodar para fazer bem, assim, a quem ele pudesse, né? Porque ele está numa situação muito confortável hoje, financeiramente falando, assim, laboralmente. Ele está num momento bom, assim, ele tem muito projeto dele, que se ele der conta, assim, ele ganha muito mais dinheiro, que nem precisa mais, tá? Pô, né? É muito mais dinheiro, tá? Assim, e ele tem a capacidade de se entregar de uma forma absurda, né? De se arriscar, de se colocar no meio onde vão tentar destruí-lo ao máximo, né? Como fizeram com outros. Uhum. Né? E eu comentava com a Priscila, ela comentava comigo, na verdade, sobre uma pergunta que um dia ela me fez, né? Que a Priscila me fez assim: Daniel, sobre tudo isso que você faz, tu tem certeza absoluta, né? E assim, tô rasgando porque, assim, tô rasgando a verdade de mim porque é só pra você, né? Se fosse pra Camila, eu não rasgava essa verdade. Ai, Ela, Jesus, que medo. Mais um problema que tá me criando. tu tem certeza absoluta de que a vida é assim mesmo?
eu dizia a ela, honestamente, eu digo, né? Eu chamo ela de grão, né? Eu digo, grão, às vezes não. Às vezes a certeza vai embora. Às vezes a certeza assim, absoluta de que é assim vai embora. Mas eu preciso continuar apostando em alguma coisa. O que me parece mais viável de apostar é isso aqui. Né? E o Jássico para mim fez, tu lembra daquela pergunta, Daniel, que eu te fiz sobre a verdade? Eu digo, lembro. Aí ela olhou para mim e disse assim, Ítalo sabe. Eu digo, podemos dizer que ele conhece a verdade. Ele encontra a verdade. Isso alimenta, isso dá uma força absurda. Uhum. Uma força absurda mesmo. Sim. E é engraçado que você está falando isso. E agorinha, antes da gente entrar aqui, coisa de 2, 3 minutos antes, eu entrei num desses grupos aí que eu faço parte do GW, e né, o pessoal está comentando e tal. E aí a última mensagem que tinha, que eu não consigo ficar lendo tudo, mas a última que tinha era alguma coisa assim, não vou me lembrar exatamente, mas que ele, né, não sei, será, né, alguém questionando assim, tipo, ele, porque parece que a Mila colocou que achava ruim ou qualquer coisa assim, e aí a pessoa escreveu, acho que ele tá arriscando muita coisa para estar nesse lugar, né, se for o caso e tal. Aí eu só escrevi isso. Eu já esqueci, né, que eu falei que eu tô bem sanguínea. Mas eu escrevi 2 frases. Aquela assim, vou ter que voltar lá para ver. Não, eu escrevi. Enfim, eu escrevi que ele... eu botei ele está a serviço. Simples assim. Acho que foi isso que eu escrevi. E ponto. E é disso que você está falando, né? Ele conhece a Isso. verdade. E eu, enfim, hoje eu estava aí no Rota o dia inteiro, né? Então não tive muito tempo, assim, para ver, participar e tal. Fui lá colocar hashtag e tudo, em todos os lugares onde eu podia. Mas não fiquei, não me envolvi totalmente, porque eu não tive muito tempo, né, assim, Claro, claro. ainda. Mas, assim, no pouco tempo ali, do intervalo do almoço e tal, que eu refleti, assim, brevemente, né, foi justamente isso, né. E aí, pegando o que você falava antes, tá escrito aqui, servir, tal, exatamente, tá, serviço. O que você falava antes, né, que você teve essa oportunidade de estar bem próximo do Ítalo, né. E isso vai ter totalmente um link com o que a gente está falando de amizade e tal, de encontros, né? Eu não tive essa oportunidade de estar ali próximo dessa forma, num curso pequeno, mas eu fui a 2 cursos dele, enfim, tive no lançamento também, a gente conversou brevemente. E fica muito claro, assim, quando a gente está na presença dele, né, como que ele ele tem um coração, assim, generoso, é pura generosidade, né, assim. E a motivação dele, né, é outra, é de outra ordem. Né? É algo que Isso. eu tenho total consciência de que outro dia eu estava conversando com a Camila, coisas assim de trabalho mesmo, e aí eu não me lembro bem o teor, e aí eu falei assim, como é que foi, cara, que eu falei? Eu falei, porque tem nós, né, assim, as pessoas, e tem o Ítalo. Eu já lembrei aqui do teor que era a nossa conversa. Enfim, eu falei, tem eu, você, fulano, as pessoas, e tem o Ítalo. É diferente. Eu particularmente, tenho total noção. Graças a Deus, porque eu olho para ele e eu olho assim, eu falo, poxa, que bom que existe alguém melhor que eu possa admirar tanto e me inspirar, assim, né? E ter como um norte, assim, uma pessoa, né? E aí, quando a gente, né, pensa assim, né, voltando ali pegando o Ítalo como esse horizonte, né, que é quase como um ideal que a gente coloca assim no nosso horizonte de falar, meu Deus, é possível, né? Vamos olhar para isso, vamos buscar de algum modo também chegar lá, né? Chegar nesse ponto assim do serviço, da generosidade, né? Enfim, da doação total, assim, da entrega, né? E aí, assim, você falava no início que ele... que você começou vendo ali nos stories do Lucas, essa coisa de que alguém colocou, que como que era, você tá tão sozinho. E é muito legal isso, porque eu fico me lembrando do primeiro curso lá de fevereiro, que foi que a gente foi da mesma turma,
aquilo foi um momento, assim, muito divisor de águas em muitos sentidos, né? Eu digo, assim, que a partir do Ítalo, né, através do Ítalo, eu tive a oportunidade de conhecer tantas pessoas que hoje, muitas dessas, assim, eu posso chamar de amigos mesmo, né? E pessoas que, enfim, sabe, que há um ano e pouco eu não tinha ideia de que eu teria esses encontros, né, na vida. E eu vim, assim, de um momento, né? Você falou, eu perdi alguns amigos e tal. É uma coisa natural da vida também, independente de qualquer coisa, Claro, que a vida vai claro. acontecendo, a gente vai indo por um caminho, enfim, uns amadurecem de um jeito, outros pensam de outro, e é normal. Mas, assim, Normal. eu fico me lembrando, assim, né, que há muitos anos, né, eu tive fases da vida, e eu me lembro, assim, de algumas amizades que me marcaram em alguns momentos. E eu tive uma amizade de faculdade, que era, assim, na época eu tinha duas melhores amigas, assim, né, a gente era, assim, fazia tudo, uma sabia tudo da outra, aquelas coisas assim, né, mulher, então, enfim. E aí, a gente acabou que depois de uma situação lá, umas coisas assim muito imaturas, né? Muito imaturas. Tipo assim, não é nem que houve briga. Foi assim, um negócio muito, enfim, que não vem ao caso, um negócio muito assim bizarro. E que hoje eu olho e falo, meu Deus do céu. E aí a gente, pronto, rompeu, aí, sabe assim, ficou sem se falar, aquela coisa. Enfim, aí passou um tempo e eu falava, gente, mas que coisa. Uma coisa assim que me incomodava. Eu falava, eu não tenho raiva dela nem nada tal. Aí eu fui mandar uma mensagem pelo Facebook, acho que era Facebook ainda. Tipo assim, assim, fechada, né? Mandei lá, falando, olha, eu gosto muito de você, não sei o que tal. A gente nunca mais voltou a ser amiga, assim, mas tipo assim, não tinha nada contra ela, mas eu me lembro que por algum momento ali, por algum tempo, eu sofri muito com aquilo. Era como se fosse assim, meu Deus, como assim? A amizade acabou, como que essa amizade pode acabar, tal, eu não me conformava. E é engraçado como que a gente vai mudando, assim, né? Que bom, graças a Deus, né? Que hoje, pra mim, eu encaro essa coisa, assim, essa coisa da amizade, parece até que eu tô desmerecendo, né? Mas é modo de dizer, né? Enfim, cara, como são coisas da vida e tem algo que é muito, assim, impressionante, né? Pro bem. Que algumas amizades se vão, mas elas dão... A gente não tem como agradar a todos, né? Ninguém tem. Quando algumas amizades partem, né? Outras aparecem, pessoas que têm muito mais a ver com você, outras pessoas que vão te acrescentar algo, né? Que a gente vai poder compartilhar, o que vai crescer, né? Juntos, enfim, um vai estar ali junto com o outro, se acompanhando e tal. E aí eu vejo, né, pegando a parte da profissão, como que durante muito tempo ali na psicologia, né, eu vivia assim, eu sempre tive uma inquietação de coisa de grupinho, sabe, assim, isso é uma coisa que até hoje eu tenho. Eu não gosto de me rotular, eu não me sinto, não é que eu não gosto, é que eu não me sinto um rótulo, assim, pacote de biscoito, eu não me sinto assim, sabe, e eu fui passando ali na faculdade, fui estudando, aí tinha grupo disso, grupo daquilo e tal, só que eu percebia como que os grupinhos eram muito fechados, né? Tipo, sei lá, se era o grupinho da psicanálise, aí era o grupinho da psicanálise, se era o dos lacanianos, aí já era diferente, era outro grupinho, um brigava com o outro, aí se era o da Gestalt, se era o da sistêmica. Eu falava, gente, mas que loucura, que coisa angustiante, que parece assim, que você só pode gostar de uma coisa, só pode ser uma coisa, eu achava muito estranho. Só que eu não tinha, assim, né, personalidade para compreender como que eu fazia com isso. Então eu ia ficando nos grupinhos, mas com aquele incômodo. E aí depois, assim, em algum momento da vida, eu fui entendendo que, bom, eu ia ter que encontrar o meu jeito e eu ia desagradar algumas pessoas. Porque é uma coisa normal. Assim, é impossível eu querer agir de uma maneira verdadeira e agradar a todos. Isso não existe. E aí, se a gente olha para o Ítalo, bom, ele é uma pessoa. Ele sabe o que está fazendo. E ele agrada a muitos e desagrada a outros. E vida que segue. Perfeito. Né? Então, assim, isso foi uma coisa que foi ficando clara para mim com o tempo. E quando a gente está aqui conversando, né, e eu vou pensando assim com a entrada aí do Ítalo, que é um marco que me trouxe tantas pessoas incríveis, que hoje eu chamo de amigos, pessoas que, sim, que realmente eu sinto que eu posso contar e vice-versa. É uma coisa assim que eu falo, para essas chegarem, outras saíram.
Não porque eu quis, eu falei, ó, você vai sair. Não, mas porque é uma coisa natural, um movimento natural, né? E que é tão libertador quando a gente simplesmente é, né? Assim, quando a gente simplesmente pode ser uma pessoa, sem aquela falsidade, sem querer, não é nem por querer ser falso, mas sem querer parecer, sem querer agradar, né? Você é o que é, como você falou, você falou no outro dia. Eu tô aqui no Instagram, tá, eu falo do meu jeito, aí tem um que vem, Daniel, olha, eu acho que esse jeito aí que você... Não, eu entendo, é muito interessante, mas esse jeito, porque é o jeito que você falou, tá, meu amigo, então talvez não seja para você, assim, eu vou falar assim, porque é assim que eu entendo que eu vou comunicar, eu sou isso, né? Então, assim, isso é uma libertação da gente poder simplesmente ser quem a gente é e comunicar isso naturalmente às pessoas, né? E aí, assim, voltando ali lá para cima, a mensagem do início da Jéssica, que eu te interrompi, eu falei, isso é tão gratificante, assim, né, de poder ler e de ver que isso aqui faz algum sentido para algumas pessoas. Isso me move, assim, também, né? De falar, meu Deus, então eu nem tinha ideia de que isso podia fazer sentido e ajudar algumas pessoas, como eu falava do telefonema ontem, assim, que pra mim foi uma coisa tão normal e às vezes a pessoa, ela acha assim, você foi tão humana, foi uns negócios assim, eu fiquei meio sem jeito, assim, porque eu falei, gente, mas assim, É como que assim? a gente tá tão rebaixado, né, Ju? Sim, Que isso uma aí, coisa habitual se isso, torna uma coisa extraordinária. isso mesmo. Né? Quer dizer, uma doação normal nem é tão grande coisa, assim, Não, tá. Né? Por que tempo livre responde a pergunta, honestamente, né? Se torna assim, a gente tá tão rebaixado na capacidade de ser homem que a gente perde, né, caramba, puta merda, isso é o mínimo, né? E a doutora Sui é uma psiquiatra aqui em uma pessoa, né? Também fez o curso do Ítalo, maravilhosa. Quem precisar aí pode mandar. Ela é sensacional. Né? Isso não se preocupa com a validação. É isso. Então, assim, eu preciso ser alguém, cara. Ontem à noite e hoje de manhã, hoje o dia todo, né? Depois que eu não estava no Rota, eu estava dando aula na turma de especialização de logoterapia de eu Natal. vi que você botou lá. E eu comecei dizendo, eu digo, pessoal, a gente vai incomodar um pouquinho aqui. Nessa aula não é tão gostosa, tá? A gente vai remoer alguns cadáveres aqui da psicologia. É porque a aula era sobre religiosidade inconsciente, inconsciente espiritual e sonhos na logoterapia, né? Como interpretar os sonhos. A linha é bem tranquila, uma coisinha assim leve. É tranquilo, né? Superficial, uma coisinha superficial. E aí já na primeira noite o pessoal, assim, incomodado, e eles dizem assim, Daniel, eu tô incomodado, porque me parece que isso não é certo. Daí tudo bem, então você não pode se debruçar sobre a logoterapia. Né? Porque o que é a vida de Frank é a logoterapia, senão alguém que se devota a um ser maior, a um ser surpreendente, a um ser em ato puro, a Deus. Né? Quer dizer, Frank não tem pudor em falar do nome de Deus nos livros e assim, que o homem caminha para ele. Tem um livro de Fisotti que eu gosto muito que ele diz, né? O homem precisa de silêncio para se reencontrar. Então afaste os barulhos, né, externos e internos, faça um silêncio e entre no momento deserto para se reencontrar. E o deserto não é a ausência de pessoas, mas uma presença de Deus. E neste encontro eu me reconheço e me conhecendo eu posso ser alguém próprio de um eu capaz de dar esse eu. Quer dizer, é a coisa mais simples do mundo. Só que a gente está acostumado a não fazer isso. Quando a gente vê alguém que faz isso por anos e se coloca nesse momento de silêncio por anos, voltei a falar de Ítalo, a gente se surpreende. E veja que bom, né? Sui está aqui, Camila, não sei se já foi, você, eu, outros tantos, né? Só um adendo, né? A Camila não vê minhas lives, ela finge que gosta de mim, né?
Voltando. Só para registrar, acho Só importante. para registrar, para deixar claro, né? Que você quer ficar no Deixar aqui TV agora, gravado. que nem salva em quadro não, é logo direto pro TV. Então, assim, quando a gente topa com um cara desse, abre um negócio no peito, que é o seguinte, pô, velho, pô, eu quero ser isso. Eu quero ser igual esse cara. Eu quero ser bom assim. Assim, em geral, profissionalmente falando, eu quero ser bom assim. Né? E quando você conhece um pouquinho mais, eu quero ser bom assim como ele é. Assim. Eu quero ser a pessoa que ele é. É isso que acontece. É isso que faz aquilo que o Frank disse que ele usa muito. Que amadurece uma personalidade madura diante de uma pessoa imatura. É isso que acontece. Né? E todo mundo na aula hoje dizia, a gente aprende a ser imparcial. A gente aprende a ser imparcial. Eu digo, pois é. Pois sabe como é que eu chamo meus pacientes da sala de espera para a clínica? Vem, gadão, entra embora, fresco. Ei, corno, vamos. Fique uma égua. É óbvio, a depender do paciente, a depender da gravidade do problema. Mas assim, qual é a minha ideia, o meu interesse? Trazê-los para perto. Exatamente. É assim, não, eu considero você é alguém próximo de mim. Você não é distante, você é próximo de mim. Eu quero você perto de mim porque eu quero te ajudar. Eu não quero ser um técnico, administrar uma técnica. Você é uma pessoa que vai te ajudar, cara. Vamos lá. Né? Vamos lá. Os melhores parabéns do dia do psicólogo que eu recebi na minha vida foi ano passado, um paciente do Ceará que disse: parabéns, seu filho da puta. Aprendeu direitinho esse. Eu morri de rir, eu digo, pô, Amoroso. obrigado, é isso aí. Pô, Amoroso demais. pra cacete. Porra, e é de fato amoroso. Sim, É de fato, é amor de verdade. Quer dizer, assim, porra, obrigado, Fresco. Porra, brigadão mesmo, assim, assim. Cara, a gente precisa entender assim, tem mais pra gente ser. A gente tá sendo muito pouco, tem mais, a gente pode ser mais. A gente pode ser tão mais. Porque a gente se apequena. Né? Porque a gente aceita tanta bobagem. Porque a gente se conforma, né, com as bobagens. Eu dizia em outra live um tempo desse, quer dizer que a minha experiência de vida me salvou. Né? Eu conheço um pouco da tua história, né, mas nunca te contei muito da minha. Né? A minha experiência de vida, Ju, me salvou. Eu era alguém muito, assim, nasci numa família muito, né, rica, e eu tive a graça, e não é de engraçado, é de agraciado mesmo, de meus pais perderem tudo. Tudo assim, né? Não perder tudo, ficar zerado, né? Perder tudo, ficar devendo um monte ao Itaú. Né? Quando eu tô falando, é melhor dever ao Itaú do que... eu sei o que é isso. Né? Eu cresci com o oficial de justiça na minha casa tomando as coisas da gente. Então, assim, isso virou hábito. Né? E eu cresci nisso. E isso fez a minha mãe procurar uma experiência de fé e trazer um grupo religioso para a nossa casa para nos dar uma esperança. E meus pais estavam desesperançados. Minha mãe. Naquele momento eu fiz uma experiência de Deus. E essa experiência de Deus me levou a conhecer uma realidade do homem que quando eu cheguei na faculdade de psicologia, quando assim, as professores falavam, eu dizia, tá, mas isso assim, não cola com o homem que eu vejo. Não cola assim com aquilo que eu passei na minha vida. Isso é pouco. E é esse pouco que rege a psicologia hoje. Essa miséria que rege a psicologia hoje. A miséria humana. Né? Quer dizer, a gente teme as bobagens. Né? A gente teme as bobagens. Né? A gente teme um vírusinho. Mas caramba, tem tanta coisa pra gente temer. Não sei se tu pensa nisso, Gil, mas assim. Tu tem algum medo, Gil? Tenho. Você sabe que eu estava pensando nisso, acho que deve ter mais de uma semana, que surgiu aqui um filtro, você vê, besteira assim, né? Desses de pergunta e tal.
Aí eu tava aqui, com insônia, sem fazer nada, vendo o filtro do Instagram. Muito bom. Acontece em todas as famílias. E aí, apareceu, e eu fiquei assim, imaginando, eu não ia gravar, não tava deitada e tal. Aí apareceu essas perguntas assim, né, meio, tipo, qual a sua má qualidade? Umas coisas assim, né? Aí, quando apareceu qual o seu maior medo, aí eu fiquei parada. Eu fiquei assim, pensando, né? E eu fiquei assim, poxa, qual o meu maior medo? E aí, enfim, te escutando falar disso, você falou, a gente tem uns medos tão bobos, né? Assim, de um vírus, enfim, sei lá, de qualquer coisinha, né? Quando, na verdade, aí eu vou me lembrar, vou pegar o que você está falando, que me tocou nesse lugar, e eu vi, até falei com as meninas de um dos grupos da nossa supervisão, agora há pouco, falei, vejam um vídeo de ontem, acho que é de ontem, do Thiago Amorim. Eu nunca consigo ver também as lives dele. Agora as suas são Também não. de madrugada, assim, né? Fica um pouco mais, né, cruel. Mas assim, quando era também no horário do almoço, em geral, eu não consigo. Mas ele põe no YouTube. E aí eu vi já bem tarde ontem, assim, já antes de dormir. E eu falei, cara, tipo, chega a arrepia, assim. Vejam, vocês todos vejam. Eu acho que é de ontem. E ele fala algo que é isso que eu quero dizer, né? Não vou saber repetir exatamente como ele falou, mas a ideia assim, uns medinhos assim bobos, umas preocupações bobas, né? No fim das contas, se a gente está mais conectado com o que a gente está fazendo aqui, nessa vida, que a gente muitas vezes não para de fato se preocupar que, bom, se eu morrer hoje, será que eu vou para um lugar ruim? Será que eu vou para o inferno? Como que eu estou vivendo a minha vida? Isso é um medo. Isso é um medo que vale a pena ter, digamos assim, na minha concepção. E esse medo me faz, assim, olhar para a minha vida todos os dias. E é como a gente falou naquele dia, né, acho que na quarta. Tem dias que a coisa não... A gente não anda para trás. Enfim, se a gente está aqui, é para isso mesmo. Tem dia que dá erro, né? Dá erro. A gente faz escolhas ruins, que a gente sabe, que a gente está no comando. E aí, na hora que a gente vai dormir, o máximo que a gente pode fazer, bom, no melhor das hipóteses, se arrepender ali e pedir, pô, me dá mais uma chance aí, porque, pô, se fosse para morrer hoje, ia ser meio ruim. Assim, porque todo dia a gente tem essa chance de olhar para o que a gente fez, né? E perceber, será que as minhas escolhas estão condizentes com o lugar para onde eu estou caminhando, para onde eu quero ir? Primeiro tem que saber para onde eu estou indo, né? Esse é o primeiro ponto, para onde eu estou indo. Tem gente que vai caminhando, mas quando você pergunta, mas você está indo para onde? Não sei. Então, a primeira coisa é assim, poxa, mas para onde que eu quero ir? Né? E aí eu acho que é não só para frente, mas para o alto. Olhar não só para frente, mas para cima. Porque tem uma coisa também que a gente valoriza muito, né, de uma maneira geral, nesses tempos, que é a quantidade. Eu já escutei, por exemplo, de algumas pessoas, né, às vezes fala assim, morreu tão jovem. Não, acontece alguma coisa, a pessoa morre, assim, mas que coisa, morreu tão jovem e tal. E eu paro assim, né, e fico pensando, tá, olhando assim para o tempo biológico, a gente pode fazer quantificar, né, se 30 é menos que 90, né, por exemplo. Mas fato é que, para mim, né, não é isso o que conta mais, de fato. Né? Porque a gente olha para essa vida, e aí vai ter tudo a ver com aquela live que a gente fez essa semana, a gente olha para a nossa obra e, bom, Jesus Cristo viveu 33. Então, a vida dele morreu tão jovem, não valeu de nada. Nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso. É mesmo. Que merda, 33, né? Que merda, né? Pô, 33 anos só. Não fez nada aqui. Então, assim, quer dizer, que intensidade, né? Para onde a gente está indo, o que a gente está fazendo. E, às vezes, uma pessoa que viveu 90, 98 anos, e quando você vai olhar para a obra, que obra? Nada. Rascunhos, rabiscos, assim, soltos. Uma vida superficial. Então, assim, não é só para andar para frente, correr. Não, calma, mas assim, caminhe. Mas assim, com o olhar pro alto. Com as coisas que mais importam, né? Que é aquilo que você falava. Então, assim, você perguntou, você tem algum medo?
meu medo, o meu maior medo, talvez ele caminhe nesse sentido. E eu fico feliz que ele exista, porque ele me orienta. Sim, claro. Me lembrei de um livro de Elizabeth Lucas, Psicologia e Indignidade. Eu tinha dois, não tenho mais nenhum, né? Cada um que guilou um meu, eu não sei onde foi parar. E no começo do livro tem uma fase, tem um momento que ela vai explicar o êxodo do povo do Egito, né, para a Terra Prometida. Ela diz, o que guiava aquele povo era uma nuvem, que ia sempre à frente e sempre acima. Então aquelas pessoas se acostumaram a andar com um olhar elevado. Quem anda com um olhar elevado chega num bom lugar. Quer dizer, quem anda com um olhar transcendente, quem transcende o olhar, chega a algum lugar. Jung diz que todos os pacientes dele, de 35 anos, em média, chegavam com algum problema de neurose. E Jung dizia, né? Jung disse, eu percebi que todos eles, o problema de origem era uma repressão da religiosidade. Eles não ordenaram a vida enquanto não sanaram isso e voltaram a viver uma religiosidade. Quer dizer, se isso é tão claro, por que a gente nega esse Deus e me eleva? Porque diante dele, o que eu faço é desejar elevar todos que estão comigo. Não me importa o que eu vou ter. Não importa. Importa, assim, aonde eu posso levar essas pessoas que estão comigo. O que é que eu posso dar a ela? Uhum. O que é que eu posso dar a ela? Um medinho de pegar uma doença. Pô, vai te lascar, cara. Uhum. Pra merda. É pra merda. É pra merda. Eu acho até que eu já tive essa bosta, né? Passei 3 dias lascado. 3 dias. Dia 20 de março, 21 e 22, lascado. Febre não passava, dor de cabeça não passava, náusea que não passava. Eu tomei nesses 3 dias uma cartelada de Tilenol e meia de Dipirona. Tomei amoxicilina, tomei os cambal do mundo todinho. Aí fiquei bom. Né? Certamente foi essa bosta. Né? Por quê? Porque eu atendi uma paciente que tem uma tia que é médica em São Paulo, que tinha atendido 2 pacientes com Covid. Uhum. E que veio de São Paulo e depois ficou o dia todinho com essa paciente minha, na casa dessa paciente minha. Pô, no outro dia eu tenho a paciente, pronto, fala que eu, assim, 1 hora preso numa sala fechada com ela. Bem-vindo. Pô, na segunda, na sexta eu tava assim, arriado. Tomei uns Guaraná, tomei uns vinho bom, todo esquial com baixa imunidade, tomei uns vinho bom, que a madrugada começou. Não, olha, quando esse negócio de acabar com bebida, aí o negócio vai ficar feio, entendeu? Não pode, isso aí não pode ser recomendado. Não recomendo, deixa que eu faço. Desde que eu tô. Mas é uma pena, assim, um homem tem uma possibilidade tão grande de ser tanta coisa. Uhum. Sabe uma coisa interessante? Né? Eu dei esse módulo na turma aqui de uma pessoa e agora na turma de Natal. Era para eu estar em Natal, mas aí por conta disso eu tô aqui em casa. Uhum. E uma coisa interessante é que eita, olha, sui leite, me prometeu um vinho, é verdade. Eu esqueci também de... O bom dos sanguíneos é isso, eles esquecem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não se preocupe, a gente vai marcar uma vinhada, doutor. Então, assim, ele sai da aula extasiado, assim, caramba, pode isso, Daniel? Eu tenho essa possibilidade como psicólogo? Caramba, eu posso, né, assim, trabalhar tranquilamente um Deus, Uhum. né? Eu posso, vamos tomar sim, vamos tomar. Eu posso trabalhar tranquilamente um Deus na clínica com o paciente?
Como é que faz isso? Como é que faz isso? Né? E eles vão, assim, é engraçado, é interessante que eles vão, assim, meio que se sentindo mais livres, ao mesmo tempo que se sentem angustiados, se sentem mais livres. Né? Cara, assim, isso é muito mais do que um encontrinho pra eu Sim. fingir que ajuda. É muito mais. Exatamente. Tem uma vida aqui, cara. É isso que as pessoas não entendem quando vê Ítalo no Instagram. E acho que ele tá revoltado com alguma coisa. E a gente entende que ele tem uma intenção clara com aquilo ali, né? Claro, Assim, claro. que tem um propósito, um sentido muito forte, muito grande. Né? Perfeito. E até interessante, né? A Débora escreveu aqui, o medo paralisa e você morre em vida, né? Justamente. Isso. Perfeito. E é a questão porque, enfim, o medo, né, como a gente falou, o medo, ele existe. A gente, às vezes, tem até uns medos que não faz sentido, né? Enfim, tem algum tipo de fobia e tal, enfim. Mas vai, vive, né? Mas, assim, o medo existe, né? A coragem é justamente você faz a coisa na presença mesma do medo. Não é que você não tem medo. E aí, até, inclusive, lá no Rota, algumas falas ali, né, falaram desse ponto, que é um ponto tão fundamental, né, que é a questão da coragem e da covardia. Né? Se a gente se paralisa pelo medo, então, bom, a gente vai pautar a nossa vida ser guiada por uma narrativa de covardia, por um lugar de enfiar o rabo entre as pernas. Que vida de merda é essa? Né? O que eu estou comunicando para os meus? Quer dizer, se eu sou uma personalidade, né, uma pessoa forte, né, madura, e eu contagio os que estão ao meu redor, eu não vou contagiá-los com pânico. Eu vou contagiá-los com muitas outras coisas. Né? E é interessante, assim, a gente olhando aqui até para o nosso trabalho, é uma coisa que eu converso muito com colegas, né? Não é que a gente não é que a gente não possa falar, obviamente, né? É óbvio que a gente fala, né? Mas eu digo assim, não é que a gente não possa falar algumas coisas, pontuar algumas coisas, né? Como a gente está aqui conversando. Mas é que, para além do discurso, não é o discurso que vai transformar o outro. Isso. O que transforma é a minha presença, é a minha pessoa, a sua, né? De cada um de nós. É isso que, para além do que eu diga. Eu digo, tá? Mas se eu não sou essa pessoa que tem esse potencial de poder tocar na alma do outro e ali acontecer algo de diferente, eu posso falar o que for, eu posso ficar aqui 40 horas aqui falando, e a pessoa vai ser igual, ou até pior, sei lá, dependendo do que eu fale, né? Então, assim, a Débora, inclusive, se ela ainda estiver aí, eu vou fazer o convite assim ao vivo já, porque né, já constrange a pessoa logo, eu sou dessa. Não, tô brincando. A Débora, eu vi uma live dela, acho que foi sábado passado, eu acho, se eu não me engano, com uma outra médica, Manuela, ela tá ali. Muito boa, foram 2 horas assim, de live, que ela é médica, e ela tá trabalhando na linha de frente aqui no Rio. E eu falei para todo mundo aqui, principalmente aqui do Rio, não só, mas principalmente daqui, as pessoas estão muito apavoradas, falei, vê a live, porque trouxe dados, assim, são 2 pessoas ali, né, que é muito bom, né, assim, a gente que está assistindo, de ver, assim, a pessoa que está cumprindo o dever, assim, né, tá ali, né, e elas até falaram uma coisa assim, tipo assim, porque heróis. E elas falaram, não sou eu que estou falando, não. Estou aqui repetindo com as minhas palavras. Que assim, não, heróis é outra coisa. A gente está aqui fazendo o que a gente tem que fazer. Quer dizer, isso são pessoas maduras falando. Perfeito. Né? São pessoas que são médicas que estão trabalhando ali, estão se expondo muito mais do que eu, assim, digamos, né? Que estou aqui, não estou trabalhando no hospital. Mas estão ali sabendo o que estão fazendo, né? E aí o que eu ia falar, né, que eu queria, se ela tiver tempo, claro, e quiser, eu tenho vontade de fazer uma live com a Débora, então já fica o convite. Olha esclarecedora. Daí é porque... esperta, viu?
Quem não me conhece que me compre, né? Não dá nó em pingo d'água, essa Ju sempre sério. Dá nó em pingo d'água. Não, é que eu ia falar, mas olha, minha semana foi tão intensa. Assim, tem sido, né? Tem sido. E eu não tô, assim, parando muito, né? E, não, sabe, não parei, porque você sabe, como melancólica, eu não gosto de falar com as pessoas assim, correndo. Eu gosto de poder parar e dar atenção. Esse negócio de só falar e depois, isso me dá aflição. Então, às vezes, eu falo, não, tem que parar para poder falar com a pessoa. E eu não consegui. Então, assim, então, beleza, ela já topou, então teremos que marcar. Mas, assim, que é no sentido para dar trazer dados, dar uma tranquilizada, porque, assim, é uma questão de você olhar para a realidade com calma, sem desespero. Porque quando a gente fala de covardia e um medo que paralisa a gente, leva a gente para um lugar de viver uma vida covarde. E nada pode ser pior que isso. Nada pode ser mais sem sentido, mais angustiante, mais tenebroso de viver uma vida assim. Quer dizer, se a gente pensa na nossa vida como uma escultura, né? Gente, mas que escultura é essa? O que vai sair daí? Sabe? Não vai sair nada. Então, assim, o tesão da vida, e a gente precisa de tesão de viver, assim, precisa dessa vontade, sabe, assim, esse despertar, esse ímpeto. Senão a gente nem levanta da cama. Eu chego e falo, ai, dormi mal. Não vou levantar, hoje eu não trabalho, não, tô cansada. Não tem, isso existe que, assim, não existe essa possibilidade. Lógico, eu posso ficar doente, eu posso acontecer um imprevisto, isso aí tudo bem, eu sou uma pessoa normal, acontece um imprevisto com alguém da minha família, uma coisa que eu tenho que resolver, né? Tudo bem. Mas posso dizer, Ju, todo dia eu tenho esse mesmo movimento. Normal, né? Todo mas aí dia, você vai e levanta, né? Meu pirraia acorda de 4 horas da manhã. Ai, gente. E aí minha esposa, depois de passar a madrugada acordada com ele, chega no quarto com ele no braço e faz, Dan. Aí olha assim, eu digo, puta merda. Tá, vamos. Cachorro da moleque. Botar ele pra dormir, ele não quer beijo, ele não quer rir, não quer nada. Ficava no braço com ele, até ele não chorar pra não acordar a outra. Ah, que merda. Meu cabelo tem que fazer, caramba. Uhum. Ponto, não tem que fazer. Ju, eu posso dar uma de Marília Gabriela aqui? Oi? Eu posso dar uma de Marília Gabriela? Pode. A ex de Reinaldo Gianecchini, né? Quem lembra? Né? Qual é o teu maior sonho? O maior sonho? Olha, o meu maior sonho, assim, poderia dizer hoje, o que eu consigo alcançar, não tem muito, mas tem a ver com isso que eu tô falando. É deixar uma obra da qual eu possa me orgulhar no dia que eu deixar esse mundo. É eu poder eternizar a minha vida em vida. Porque eu sei que eterniza, para além daqui. Mas como as pessoas vão se lembrar de mim? Que vidas eu pude transformar? Né? E até uma coisa assim que... Essa pergunta, ela me toca, assim, de um modo especial, né? Porque existe a pergunta mesmo, e para além dela, né, existe algo que, bom, eu fiz aí, o último post que eu fiz foi sobre ser mãe, no Dia das Mães. E eu escrevi lá, eu fiz algumas reflexões. Eu não sou mãe de filhos biológicos, não tenho filhos. E é algo que, bom, sempre quis ser mãe. É algo que sempre quis gerar filhos. Mas é algo que está fora da minha circunstância, né? Enfim, atualmente, não sei o que vai acontecer, eu não posso adivinhar o futuro, mas existem algumas circunstâncias. A gente já até conversou sobre isso. Quer dizer, hoje, na minha circunstância, na minha realidade, não é algo que eu não estou pensando nisso, porque, enfim, não está dado. Assim, eu não estou casado. E para mim, eu concebo a coisa dessa forma, né? Se eu tivesse uma família e tudo mais. Como eu também não estou correndo atrás disso, né, assim, eu teria que falar aqui minha vida inteira, então, assim, só para situar a galera, é algo que, bom, eu tenho 34 anos, né, sou mulher, né, então existe um tempo para mim, né, uma coisa natural, que qualquer mulher aqui, mais ou menos na minha idade, vai vir com questões que se assemelham, talvez, né, a não ser que seja uma mulher que, nunca quis ser mãe, né, sei lá, pode acontecer. Mas assim, enfim, dizendo que, bom, pode ser que eu não tenha, muito provavelmente, pode ser que eu não tenha filhos biológicos. Né? E quando uma mulher, né, ou quando um casal, né, o homem também, quando a pessoa tem filhos, gerou filhos,
É assim, existe algo, né? E até é algo que eu uso assim, quando eu escuto, né, as pessoas falando. Tem pessoas que têm problemas com as próprias mães e tudo, e até tem situações muito que eu possa julgar como terríveis, assim, né? De mães com filhos e tal. Mas assim, a vida também foi me ensinando algo, tá? E eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo hoje. Hoje eu posso declarar isso. Que, assim, não só o pai também, mas assim, a mulher, a mãe, ela se doou em carne para que eu nascesse, para que você, para que cada um de nós que está nesse mundo É diferente, é não diferente. veio, não se jogou, você caiu do céu, foi jogado. Não, só existe essa possibilidade. Ainda que a sua mãe não te crie, não importa, mas a sua mãe biológica, ela pode ser o que for. Mas a sua mãe biológica, ela se deu em carne para que você estivesse aqui. Sim. Isso é o maior presente que a gente pode ganhar. É assim que eu entendo. E quando eu pude conceber isso também, isso mudou totalmente a minha relação com a minha própria mãe. Né? E algo que eu falo aqui, são conversas que a gente já teve, a minha mãe está aí. Isso é uma coisa que me emociona, assim. Porque, assim, só eu sei, só nós sabemos, eu e ela, ou pessoas próximas. As pessoas me escutam ou me veem falando da minha mãe ou do meu pai. E tudo que eu falo, assim, eu sou isso, né? Como a gente conversou naquele dia com as minhas luzes e sombras, eu sou isso, né? Eu tenho toda a minha miséria, mas eu sei que ela está aqui, eu sei o que está acontecendo aqui. E isso me faz com que eu possa saber o que eu quero, para onde eu quero caminhar, né? E assim, eu passei muitos anos da minha vida, eu posso dizer a maior parte da minha vida, porque, bom, metade seria 17 anos, né? Então certamente foi mais da metade da minha vida, até aqui, batendo cabeça. Muita dificuldade aí de relacionamento, tanto com a minha mãe quanto com o meu pai, por razões diversas, totalmente. Uhum. Em algum momento, assim, a gente vai também crescendo, vai amadurecendo, vai encontrando outras almas humanas bondosas que nos ajudam a evoluir, a crescer. E eu comecei assim a realmente rever os meus conceitos, rever a minha maneira de enxergar as coisas. E por isso eu falo isso com muita tranquilidade, assim, né? Que é uma coisa que eu paro, assim, eu penso, é uma coisa muito, é um mistério, assim, tão bonito, sabe? A vida é um mistério tão lindo, assim, é algo tão precioso que, nossa, eu fico assim, sabe? Dá até um calorzinho dentro, assim, uma coisa que me toca mesmo. E quando eu, voltando, né, quando eu falo assim que, bom, é bem possível que eu não gere filhos, por mais até que o meu desejo fosse esse, mas cada um de nós tem a sua história, chega, né, assim, o tempo acontece, a gente vai chegando, a vida vai acontecendo e a gente vai vivendo a nossa circunstância, né, encara assim com tranquilidade isso, hoje, né. Mas fato é que, digamos que eu não tenha... Mãe, te amo. Ai, não me faz chorar, não. E, pelo amor de Deus, que eu não posso. Eu tô assim na live, entendeu? Vai ficar feio comigo. Mas, assim, eu fico assim pensando, né? Que uma mulher que gerou filhos, de algum modo, ou um homem, né? Que não gerou de si, mas deu de si, né? Você deixa algo seu em carne aqui. Mesmo depois que você se vá, aquilo, e se eles seguem tendo filhos, aquilo vai se eternizando aqui na Terra. E assim, bom, digamos que eu não tenha filhos biológicos, isso eu não vou poder deixar essa marca. Mas, assim, eu não sei se isso talvez me faça ter uma gana, assim, me fugiu a palavra que eu queria, mas uma entrega assim, maior de falar, cara, a minha obra tem que ser muito bonita. Eu tenho que caprichar nisso aqui, sabe? Eu tenho que entregar, eu tenho que deixar uma marca, eu tenho que transformar, né, a vida das pessoas. Como eu quero ser lembrada? Isso é uma pergunta que me move muito. Como que vão lembrar de mim? Essa atitude que eu fiz, putz, a pessoa que vivenciou isso aqui, essa aí não vai, porque é óbvio, muitas pessoas podem chegar e falar, nossa, que humana, que generosa, que isso e aquilo, mas eu sei quem eu sou. Eu sei as pessoas que eu magoei, eu sei as falhas que eu cometo,
Só a gente sabe, muitas vezes. Mas eu preciso saber. Porque é isso que me faz, no outro dia, ou logo em seguida, falar, meu Deus, eu tenho que melhorar um pouquinho mais nisso. Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Então, assim, o que me move muito é isso, né? Para dizer assim, o que você me perguntou qual é o meu sonho. E eu dei essa volta toda para dizer, porque é isso. O meu sonho é fazer uma obra bonita. É esculpir uma escultura que no final, assim, eu possa falar, poxa, vivi. Sabe assim? Vivi. É isso. Eu me lembrava de duas personagens, Ju, quando você falava. Né? Vamos ver se dá tempo de eu falar aqui, né? Tem uns 4 minutos para falar. A primeira era de Isabel. Né? Isabel foi mãe de uma das pessoas mais importantes que esse mundo já viu. Não muito nova, né? Acho que ela tinha mais de 34 anos. Né? E ela concebeu o João Batista. Aquele que batizaria o Cristo no Rio Jordão. Não é qualquer papel do João Batista. Não sei se isso tem alguma coisa a ver com alguma coisa profética. Não sei. Me lembrei. Ao mesmo tempo, eu me lembrei de, em outro momento, estava falando, de outra mulher que eu aprendi a gostar, sabe? Nunca fui um devoto dela, nunca fui nada assim. Mas eu aprendi a admirar. Que é Teresa lá de Calcutá. Uma vez chegaram para Teresa de Calcutá, um repórter, salvo engano, em inglês, e disse: mas eu não farei esse trabalho nem por $1 milhão. Ao passo que ela respondeu: por $1 milhão eu também não faria. Uau. Né? Quantas pessoas essa mulher gestou? Sim. Essa é uma das que mais Essa me escolheu aí, né? Que dizem que não é a gente que escolhe. A gente é escolhido, né? Quantas ela gestou e continua gestando. Sim. Né? Então, assim, não sei, mas assim, tá aí pra nós. Tá aí pra nós, pra todo mundo. A possibilidade de ser. E tinha que ser uma mulher, não podia ser um Terezo. Né? Tem que ser uma mulher, Sim. caramba. Sim. Fazer o trabalho dela, porque homem não gesta nada. Homem é um lixo nesse sentido, homem não gesta nada, homem é um estragador de coisas. Homem é um... Não, tem que ser uma mulher. Tem que ser uma mulher. Né? Esse papel da mulher. Então, assim, tá acabando a live, tem 1 minuto e pouco, 1 minuto e meio pra falar. 30, 40. Mas eu queria agradecer, Ju. Eu a você. Quando eu pensei nessa proposta de live sem tema, apenas uma conversa, eu sabia que apareceriam coisas boas, sabe? Coisas velhas. Se quem ficasse, saborearia. Quem não ficasse, bom. Não importa se fica 2, 10, se fica nenhum. Eu tô aqui ouvindo a história. Uhum. Tô aqui com um amigo, com uma amiga. Sim. Né, muito querida. Então, para mim vale. Assim, muito obrigado, de verdade, pela sua amizade, né, pela sua companhia. Eu sei que eu posso contar com você. Eu sei que eu posso contar. Eu também. Você é uma pessoa extraordinária. Amei conhecer você, mesmo sem o cafezinho. Que eu não esqueço, mas assim, obrigado de verdade, obrigado pelo teu coração. Obrigado pelo teu coração. Quem sabe a gente não faz outras dessas, né? Quem sabe? É verdade. Pra mim essas são as melhores, né? Estão mais na assim pra eu te ver. né? Só assim pra eu te ver, porque tu me ignora, então. Meu Deus, é verdade. Beijo gigante, Beijo Ju. Beijo enorme gigante. também, Dan. Obrigada. Digo mesmo. Retribuo as palavras igual, porque eu sei que é recíproco. Obrigada mesmo. Muito bom dividir esse espaço aqui com você. Deixa salva, hein?
Vou tentar, vou Essa eu tentar. quero Meu saber. celular às vezes me buga, mas eu vou tentar, tá? Agora eu Beijo acho que tem que ir pro gigante na GTV, alma. sei lá. Enfim. É, Beijo. tchau, Ju.